O senhor certamente teve acesso ao relatório feito pelas entidades que aponta indícios de torturas nos presídios, no presídio feminino especificamente. Sim? Olha, eu sou advogado, além de secretário de administração penitenciária, eu sou advogado. E eu custo acreditar que uma denúncia se baseie em provas que é contra o denunciante. Por quê? O denunciante nos pede exame de corpo de delito de 64 presas. Depois, através de dezenas de advogados, individualmente em audiências, na mesma semana, pedem para o juiz. Nós tomamos a cautela de agir imediatamente para fazer esse exame de corpo de delito, porque se tratam de presas e presos faccionados, lideranças de organizações criminosas que são capazes de se mutilarem, de mandar outro colega subordinado a ele na organização criminosa se mutilar, e nós tomamos o cuidado de fazer imediatamente. Foi indicado o preso, a presa, minuto seguinte ele embarcou na viatura e foi fazer exame de corpo de delito. Foi assim que foram feitos. Quando o advogado alegou maus tratos em qualquer audiência, nós orientamos a todos os nossos servidores que embarcasse imediatamente e fizesse exame de corpo de delito, para que não houvesse nenhum delay, nenhum atraso, fosse pronto. Porque nós não compactuamos com tortura, nós não compactuamos com maus tratos. Agora, nenhum desses exames constatou maus tratos e tortura. E aí os denunciantes dizem porque o exame não foi feito segundo o protocolo de Istambul. Não foi feito segundo tratados internacionais que o Brasil subscreve. Então, ora, se eles são denunciantes, ônus da prova deles, estão em uns presos, estão em umas presas, continuam no mesmo lugar. Procedam ao exame de acordo com o protocolo de Istambul e depois denunciem. Mas não façam a denúncia juntando prova contra eles mesmos, que torna a sua denúncia absolutamente vazia. A denúncia não é uma denúncia, é um discurso de denúncia. Não há, então, o senhor reitera que não há tortura nos presídios do Pará. Olha, Rita, aqui está a Força de Intervenção Penitenciária, formada pelos melhores agentes penitenciários federais do Brasil e pelos melhores agentes que compõem as forças especiais penitenciárias de 20 estados. É feito um nivelamento nacional. Não é qualquer agente penitenciário que tem condições e se voluntaria para entrar na força. A força é uma força de agentes de elite, altamente preparados, altamente capazes de operar em situações as mais difíceis, as mais diversas. O sistema penitenciário, hoje no Brasil, não é aquele que nós encontramos no Pará, um sistema penitenciário abandonado, caótico, em que o Estado não entrava nele. É diferente. Lamentavelmente, o nosso Estado figurava na lista entre os piores, senão o pior sistema do país. Para cá vieram agentes extremamente qualificados e, portanto, não vieram para cá para torturar, para espancar, para abater. Não é o método de controle de sistema de prisão. Minha pergunta. O senhor reitera que não está havendo maus tratos a presos nos Ao responder, com a minha indignidade de responder a sua pergunta, é porque a sua pergunta ela pressupõe uma ignorância do protocolo da Força de Intervenção Penitenciária e de todas as forças que operam no Brasil. É a mesma ignorância da pergunta com que opera setores dos movimentos de direitos humanos e do Ministério Público Federal. Portanto, se compreendesse que há um protocolo de procedimento, essa pergunta não caberia, porque se houvesse algum excesso, se reportaria ao plano individual e não uma denúncia genérica que busca transformar 130 homens que compõem a força de intervenção em torturadores. Não há, então, casos de maus tratos? Então, há uma incriminação irresponsável, é o que há. Maus tratos não há nos presídios? Claro que não. Maus tratos existia. É interessante, esses detratores deveriam responder a outra pergunta que você pode fazer a eles. Onde eles estavam nos últimos 4 anos antes de iniciar nossa gestão? Porque nos últimos 4 anos, eu lhe digo, havia sim tortura no cárcere. Havia sim tortura no cárcere. Havia sim condenação e execução dentro do cárcere. Havia sim pessoas morrendo
porque eram condenadas à morte pelo Supremo Tribunal do Crime. Pessoas que viviam em condições pior do que os nossos suínos na colônia agrícola, porque nossos suínos viviam embaixo de um abrigo, de um teto, e eles viviam na lama, condenados pelo crime a dormirem na lama, a chafurdarem pior do que porcos. Onde estavam essas pessoas para resgatarem os direitos humanos desses presos? Não estavam. Dentro do cárcere, quem controlava o cárcere não era o Estado, era o Comando Vermelho, era o PCC. Eles que eram os carcereiros dos encarcerados. Eles andavam armados dentro dos pavilhões. Nós encontramos agora, 2 semanas, 12 pistolas no CRPP2. Ainda vamos encontrar mais armas, como sempre encontramos armas nas nossas revistas. Armas portadas por quem? Os nossos agentes não portavam armas. As organizações criminosas portavam. As organizações criminosas estão reverberando uma coisa, Rita. Elas se apropriavam de pelo menos 10 milhões de reais do Estado. Porque elas vendiam a comida do Estado, elas vendiam o remédio do Estado, vendiam um mandado judicial do Estado. E é evidentemente que agora as organizações criminosas não conseguem mais fazer isso. Agora, os relatórios não são das organizações criminosas, são de entidades que têm uma certa, digamos, credibilidade. Eu creio que as pessoas, eu creio que eu não estou descredenciando as entidades. Eu estou aqui apenas infirmando o que membros dessas entidades, por desconhecer o sistema prisional, falam. E falam de forma que não conhecem o sistema prisional. O que era o sistema prisional no Pará? O sistema prisional do Pará, ele não está só um pouco melhor do que nós encontramos. Ele está radicalmente melhor do que nós o encontramos. Há fotos de pessoas machucadas, há denúncias de mulheres em período menstrual que não recebiam material de higiene, estavam sem roupas. O Pará tem 20.600 presos. 20.600 presos. Esses presos não tinham uniforme, eles não tinham kit de higiene. Eles usavam as roupas que o crime comprava a eles ou que eles poderiam pagar. Esses presos reproduziu dentro do cárcere uma divisão social que existe na sociedade, com a diferença, a divisão social que existe no crime. A sociedade prisional não é diferente dos territórios, seja do morro, seja da periferia, onde o Estado não entra. Lá, nós aprendemos, nas retomadas de cada unidade prisional, os mesmos lideranças criminosas de lá têm um padrão de vestimenta que é muito parecido com aqui fora, de quem manda no crime, no tráfico. Cordão de ouro, relógio de ouro, calça jeans de marca, tênis. Ora, nós temos aqui um protocolo. O protocolo é todo mundo é igual no cárcere. Não existe como administrar a disciplina no cárcere se todo mundo não é igual. Todo mundo tem que vestir uniforme. Só tem 2 propriedades para o preso no cárcere: o uniforme e o kit de higiene. Não existe mais outra. Eles receberam os uniformes e os kits de higiene? Tudo que eles tinham antes. Tênis da Nike, calça jeans da Diesel, cordão de ouro, dinheiro, foram tomados deles. Mas eles receberam os uniformes e os materiais de higiene, estou me referindo principalmente às mulheres, que é onde o relatório... A todos eles. A todos eles. Elas ficaram sem roupas por alguns dias? Não existe isso, Rita. Nós tomamos o que elas tinham e o que eles tinham e entregamos uniformes e kits higiênicos. Foi isso que nós fizemos. Agora, nós estamos lidando com uma realidade que é preciso que nós tenhamos a compreensão, o mínimo de cidadania, o mínimo de cooperação com o Estado. Nós lidamos com um sistema prisional que foi totalmente apoderado pelo crime, inteiramente apoderado pelo crime. Um sistema prisional que o Estado não entra, não por discurso, não entra, nunca entrou. Hoje o oficial de justiça vai levar o mandado dentro da cela para o preso. Hoje o carteiro leva a comunicação para o preso dentro da cela. Ele não entrava lá. Não é só na Guanabara ou só no Bengui que o carteiro oficial de justiça não entrava. Lá também. Não é só em zonas do Guamá que se vendia Wi-Fi, se vendia internet, se vendia acesso a celular. No presídio também tudo era vendido. Havia um mercado. Por isso que me estranha, e é impossível, veja bem,
eu respeito a todas as autoridades e respeito profundamente os movimentos de direitos humanos. Mas é preciso que se responda nesse momento o que é defesa dos direitos humanos e o que é posição política. Política partidária, política ideológica no pior sentido e no mau sentido. Porque, veja, ora, se eu tinha uma realidade dessa, aí sim, onde imperava o crime, imperava o desrespeito aos direitos humanos, com presos sendo condenados a serem executados diariamente, que viviam dormindo na lama, presos que eram reduzidos à condição, não é análoga de escravo, era de escravos mesmo do crime, presos que hoje dizem que foram libertados por nós, presos que estão recuperando a sua dignidade, presos que eram condenados a se enforcar, e de fato se enforcavam, porque se não fosse enforcado, a pena do crime, normalmente são penas medievais, como a do maceramento, de macerar e transformar a pessoa em pasta, do evisceramento, de tirar o coração, o pulmão, os olhos, arrancar os pedaços, cortar a cabeça. Evidente que os enforcamentos não eram enforcamentos por depressão, eram enforcamentos por condenação do crime. E onde estavam essas autoridades e essas entidades que não intervieram para, no governo passado, exigir que o governo tomasse a conta do cárcere como lhe compete legalmente e pela Constituição? Agora vem sendo questionado da gente que resolva o problema em 30 dias. O problema que não foi resolvido durante 94 anos no sistema prisional do Estado do Pará. Este é o meu questionamento. É aí que eu digo que é a posição política, porque a posição de cooperação, de crítica fundada, de crítica séria, né, é aquela crítica que compreende o contexto, que compreende a realidade e diz, olha, vamos cooperar para mudar. Não é a crítica que diz assim, eu quero que agora tudo seja de acordo com um padrão internacional. Ora, para ser de acordo com o padrão internacional, nós estamos tomando o primeiro passo, o Estado tomar a cadeia para si. É isto que está acontecendo. Então, esse primeiro passo tinha que ser aprovado. Esse primeiro passo não pode ser confrontado. Na verdade, o que existe é uma concepção equivocada do que seja uma unidade prisional. O que existiu no Pará durante anos a fio, com a omissão de todos esses setores que hoje criticam, porque todos, ou grande parte, eram lideranças da sociedade, eram autoridades. O senhor fazia parte, né, da OAB e eu sempre nunca fui e continuo sendo. Acho que eu estou realizando os direitos humanos. Eu sempre fui um crítico do sistema de segurança pública do Estado do Pará e você é prova disso. Eu N vezes critiquei o sistema de segurança pública. Talvez seja por isso que tenha recaído em mim a escolha de estar à frente da Secretaria de Administração do Sistema Prisional. Sempre critiquei. O sistema prisional, ele tem que cumprir, Rita, um papel que é de separar o crime e a criminalidade do criminoso. Não há razão para o Estado passar 10, 20 anos instruindo um processo, ao final condenar uma pessoa à prisão, à perda da liberdade. A coisa mais grave no ser humano não é a sua vida, é a liberdade. Como é que o senhor se sente? Muitos homens se suicidam quando perdem a liberdade, mas é muito raro caso de suicídio de homens e mulheres que são acometidos de uma doença fatal. Eles aceitam a fatalidade da vida, mas não aceitam perder a liberdade. Então o Estado condena a perda da liberdade para seccionar uma pessoa. O que acontecia no Pará? Ora, havia visita de domingo a domingo, de parentes, de amigos, de advogados, de qualquer um. Era um presídio em que se podia levar tudo, carne, in natura, alimentos os mais variados, das quantidades mais variadas. O que aconteceu a pretexto de humanizar o cárcere? Tudo isso foi apropriado pelo crime organizado. O senhor, como ex-presidente da OAB, acha que deve ser restringido, inclusive, a visita dos advogados? A visita dos advogados tem que ser feita mediante a necessidade que eles têm de atuar no processo. E essa necessidade deles tem que ser amparada de forma mais rápida possível. Veja, nós fizemos agora um agendamento. Um agendamento. Em todo o país se faz agendamento, para que isso racionalize o atendimento. Não é para dificultar o atendimento. O advogado fala com o cliente, ou com a família do cliente, do preso, do seu celular,
ele já agenda o dia e a hora e vai encontrar o preso no parlatório para falar com ele. Se houver qualquer caso de urgência ou emergência, a qualquer hora do dia ou da noite, ele pode falar com a nossa secretaria, com a SUSIP, e nós vamos atender, desde que haja necessidade. O que não pode é o advogado entrar a qualquer hora para falar com ninguém ou para falar com qualquer preso. Isso não existe. Há que ter um controle, há que ter um registro, há que ter um protocolo. Uma unidade prisional não é uma praça. Lamentavelmente, fizeram do sistema prisional paraense uma praça. Você falou quando eu estava na presidência da OAB, todo ano nós produzíamos um relatório denunciando as péssimas condições de dignidade humana existente dentro do cárcere. Isso tinha uma causa. Cabia ao Estado coibir isto. E nunca foi coibido. A coisa sempre foi ficando pior. Quando nós mostramos agora o Pará, Rita, eu não gosto de usar essa expressão porque ela é usada de uma perspectiva muito punitivista e eu não gosto disso. Mas eu sou obrigado a dizer que o Pará é o melhor exemplo brasileiro do escritório do crime, porque os barões do tráfico estavam lá muito protegidos. O maior líder de uma dessas organizações criminosas, em abril do ano passado, quando teve um resgate que foram mortos 28 presos, agentes mortos em combate, feridos que depois vieram a falecer, ainda inclusive nesta nossa gestão, o maior líder da maior organização criminosa que atua no Pará se recusou a deixar o cárcere. Por quê? Ele usou a expressão, o meu lugar é aqui. O meu lugar aqui não é lá fora. Lá fora, que é na sociedade, ele vai ser morto. Lá dentro ele está protegido pelo Estado. Lá dentro ele tem as carnes da Brás de Aguiar maturada, que só a classe média alta e os ricos compram. Lá ele tem churrasqueira, lá ele tem as melhores bebidas, nós encontramos caves de vinho. O Estado, no governo passado, permitiu que eles levassem freezers, geladeiras, levassem churrasqueiras a pretexto de humanizar o cárcere. O que aconteceu com isso? Se tornaram instrumentos de aliciamento para as organizações criminosas, se tornaram estruturas de poder das organizações criminosas. Nunca as organizações criminosas cresceram tanto no estado do Pará como nos últimos anos. Isso não é um discurso político de um governo contra o outro, isto é uma realidade. Quem foi responsável por isso tem que levantar sua mão e dizer, eu fui responsável. E também ter a humildade de reconhecer que o combate que nós estamos fazendo às organizações criminosas era o combate há muito que deveria ter sido feito pela sociedade paraense, pelos governos que nos antecederam e não fizeram. Eu queria voltar ao relatório sobre o Centro de Recuperação Feminina. Todos aqueles relatos, então, o senhor atribui a que eles são inverídicos? Olha, se você pega uma massa carcerária de 20.600 pessoas e seleciona toda pessoa que teve alguma mancha, alguma nódoa de alguma coisa dentro do cárcere e diz que aquilo foi tortura, então aquilo é tortura. E eu lhe digo, não, aquilo não é tortura. Aquilo que eventualmente foi tirado como foto, se comprovou em realidade como maus trato quando foi passar pelo exame técnico do Instituto Renato Chaves. Todas. Veja, Rita, não foi uma só perícia dada positivo. Nenhuma. O que nós temos é um catálogo de mentiras. Eu estou lhe entregando uma pessoa que disse que levou um tiro de borracha pelas costas, que ele era diabético, que ele estava gangrenando as suas costas. Por quê? Porque o crime organizado mandou que ele desse depoimento. E depois ele foi, não sei a que razão, e disse, não, em verdade, isto aqui é um furúnculo. E está lá no prontuário dele sendo tratado de um furúnculo nas costas, confrontado com a realidade. Disseram que a presa tinha sentado num formigueiro. E aí vai a única presa que narrou que tinha algum problema, algum hematoma nos glúteos, foi uma que também, por conta do prontuário, não podia dizer diferente ao médico, foi uma injeção que ela havia tomado. Inclusive, antes de entrar no cárcere. O protocolo da FETIP é uma fantasia, é uma esquizofrenia, é um delírio. Não é baseado em tortura. Torturar o preso é um ato que não controla a criminalidade. Veja, se a FETIP entrasse hoje, ou nós, ou seja lá quem for,
né, e entrasse no cárcere e batesse nos presos e saísse, do que adiantaria isso? De nada. Os presos continuariam lá dominando os cárceres. Possivelmente, esse era o método que era usado antes de nós chegarmos à gestão da FETIP. Não adianta bater no preso, não adianta torturar o preso. Se tem alguém que defende a legalidade, sou eu. Quando eu assumi a gestão, eu disse assim, ninguém toca em preso. Se o preso for encontrado com material ilícito, nós vamos fazer o boletim de ocorrência, vamos comunicar à autoridade policial, vamos abrir um processo disciplinar. Nunca, você olha os números da SUSIP, tiveram tantos processos disciplinares abertos contra presos. Nunca os presos foram tão sindicados por atos ilegais, para que ninguém toque nele. Servidores da própria SUSIP estão denunciando. Olha, veja bem, quem denuncia prova. Se houver denúncia, dentro do contraditório, nós vamos, evidentemente, dentro do processo, aquelas pessoas não provadas, elas serão também responsabilizadas criminalmente. O senhor está satisfeito com a intervenção? Não é só com a intervenção, é com o protocolo. Quando nós iniciamos a nossa gestão, nós começamos a estabelecer protocolos e procedimentos na mesma direção que todo o Brasil caminha e que o modelo federal é o modelo, é o exemplo, é o paradigma. Nós temos protocolo. O protocolo está escrito, é claro, é transparente. Controle de acesso, controle de pátio, vigilância aproximada. O que está acontecendo hoje? Se você for comigo agora, nesse exato instante, você disser assim para mim, doutor Jarbas, eu quero ir numa unidade prisional que foi adotado o protocolo. Nós podemos ir tranquilamente. E eu lhe garanto que os internos que nós vamos encontrar lá não vão lhe oferecer nenhum perigo, porque nós estamos exercendo o direito do Estado de estar dentro do pavilhão, olhando para os presos, e os presos olhando para o agente penitenciário. Isso se chama vigilância aproximada. Acesso não pode ser ilimitado. Como eu disse, unidade prisional é uma unidade de segurança, não é praça pública. Eles estão lá, estão seccionados. Nunca o Estado do Pará, Rita, nunca o Estado do Pará, eu sou advogado, o Estado do Pará nunca separou presos definitivos de provisórios. Sempre essa mesma reivindicação. Temos que separar os presos provisórios dos definitivos. Os presos perigosos daqueles que não oferecem perigo algum. O criminoso que é contumaz, que é reincidente, daquele criminoso que é eventual, que é um pai de família, um cidadão. Muito bem, pela primeira vez nós separamos. Aí se dizia assim, poxa, quem sabe um dia a gente consiga reunir numa única prisão os líderes das facções criminosas. Nós separamos. E você me pergunta se eu estou satisfeito? Sim, estou. Nós estamos cumprindo a Lei de Execução Penal de 1984. Uma lei feita no final do regime militar e que diz para fazermos exatamente esses procedimentos. Nós estamos cumprindo isso. E nós deveríamos estar sendo saudados pela sociedade. Saudados pelas entidades de direitos humanos, porque aí sim nós estamos fazendo com que a dignidade do preso seja respeitada. Verdade, você imagina que dignidade humana se quer num cárcere em que você cometeu um crime, você é jornalista, você pode sair aqui agora e matar alguém? Não pode? Pode. Você pode matar alguém. Você pode, eventualmente, cometer um crime, né? E aí você é jogada junto com um faccionado, com um criminoso de alta relevância para o crime, com uma pessoa reincidente, com um estuprador, com alguém também que é parecido com você, mas é um assaltante de banco, que pela primeira vez assaltou um banco, com alguém que bateu a carteira e está todo mundo junto na sua mesma cela. Você acha que isso é o sistema que protege a dignidade da pessoa humana? Não, claro que não. Você é uma jornalista inteligente, mas era esse o sistema que tinha. E é por isso que eu digo, cadê aqueles que crocitam hoje contra nós? Por que não crocitaram antes com relação a esse sistema onde aí sim, comprovadamente, havia violação dos direitos humanos de cima a baixo? Na sua opinião, então, por que essas entidades estão
cruzada, digamos. Eu atribuo a duas coisas. A uns, a ingenuidade de não conhecer nada do sistema carcerário. Eu perguntei o que o COPEM tinha feito de fiscalização nos últimos 4 anos. Até agora, o COPEM não me apresentou uma só fiscalização feita nos 4 anos do governo passado. Então, me parece que o COPEM e a sua presidente não têm independência. Aliás, uma presidente que é nomeada pelo governador do estado para o COPEM e também pelo presidente da Assembleia para receber cargo comissionado, me parece que não tem independência de criticar este ou aquele ato deste governo quando ela vem nomeada em cargo comissionado do governo anterior. Só isso já a coloca sob suspeita. Só isso você deve dirigir as perguntas a ela, não mais a mim. Né? Porque a condição de fiscalizar da sociedade tem a ver com a independência da sociedade. Mas e o Ministério Público Federal, que inclusive conseguiu o afastamento do governador? Veja, olha, nós vivemos num país da mediocridade judicial, né? Um país que lamentavelmente banalizou, mediatizou as decisões judiciais. Essa decisão é uma decisão provisória, uma decisão que, a meu ver, é dada por um juiz incompetente. Quando nós fomos àquela audiência na Justiça Federal, nós não queríamos alegar a incompetência da Justiça Federal, nós não queríamos alegar a incompetência do Ministério Público Federal, nós não queríamos nos opor a absolutamente nada do que eles estavam estabelecendo, pedindo para nós, e queríamos um acordo para mostrar que nós não temos nada a esconder, não temos nada a dever. Nós temos aqui absolutamente transparência no nosso procedimento, nós não temos nada para esconder. Mas talvez tenhamos errado, porque evidentemente que o juiz federal não é competente para julgar uma causa em que diz respeito dos 20.600 presos, Rita, presos da Justiça Federal lá, no nosso sistema, tem pouco mais de 200. Mas em americano tem 105. É federal, né? E o servidor afastado é federal? Isto não coloca, do meu ponto de vista, do ponto de vista da violação, a agressão de presos que são presos do Estado do Pará, isto coloca longe a competência da Justiça Federal. A Justiça Estadual, como declarou o juiz da Vara de Execução Criminal, né, você também deve saber disso, o juiz da Vara de Execução Penal, a pedido do Ministério Público Estadual, entendeu que não é possível cumprir os termos daquele acordo, porque aquilo fere a competência deles, como Ministério Público Estadual e Ministério Público Estadual. Esse Estado é uma federação, esse país é uma federação, perdão. Né? A União não manda no Estado. Quem manda no sistema prisional é o Estado do Pará. A força de intervenção penitenciária que está aqui, a pedido nosso, para cooperação com o Estado. Os demais estados estão aqui a pedido nosso. Então, deixa eu ver se estou entendendo. A sua luta, então, agora vai ser para, digamos, estadualizar o caso. Não tenho nenhuma luta com relação a isso. Eu acho que cabe às autoridades, que já se manifestaram, o Ministério Público Estadual se manifestou que a competência é dele, o juiz da Vara de Execução Penal disse que a execução é dele, a competência é dele para apreciar esse caso. As avaliações são completamente diferentes. Você vê o juiz da Vara de Execução Penal saudando a nossa ação. Você vê o Procurador-Geral do Estado fazendo manifestação ontem, deplorando a matéria que saiu no Globo, dizendo que no Estado do Pará havia tortura generalizada, dizendo que ele mesmo foi lá. As autoridades do Ministério Público Estadual, Rita, vão quase que cotidianamente a Americana. O juiz da Vara de Execução Penal e os juízes criminais vão à Americana e a todas as unidades. Isso aqui é uma atividade cotidiana do Ministério Público Estadual e Federal. Não é uma coisa eventual. Não é porque a FETIP está aqui. Eles sempre fizeram. Sempre fazem. Conhece o sistema muito bem. A avaliação deles sobre o nosso trabalho é uma avaliação de quem conhece profundamente. O senhor falou num protocolo. Esse protocolo foi cumprido na transferência dos presos de Altamira, que resultou na morte de 4 detentos? Olha, Rita, Altamira, eu posso falar tanto do transporte quanto da unidade prisional. A unidade prisional de Altamira, no que pese, ela não ter sido, naquele momento, ela não estava submetida a um novo protocolo.
a unidade de Altamira tinha protocolo, nós sempre tivemos protocolo, né? E, claro, a Polícia Civil apurou e viu que só foi possível matarem 58 internos porque 2 agentes se venderam. Em verdade, muitos episódios nós suspendemos. Mas transporte? Acho Não, que escute, mais, que muitos... mais surpreende é 4 presos mortos dentro do caminhão. Olha só, Rita. Justamente no momento que a câmera não pegou, não é estranho isso? Não é estranho na medida do seguinte, Rita. Primeiro, e é muito básico. Os presos que estavam naquele caminhão, quem eram? Eram todos aqueles que haviam participado da mesma organização criminosa e massacrado aqueles outros presos. E eles foram no caminhão, poderiam não estar sendo algemados, poderiam não ter funcionado o câmbio, eles eram do mesmo grupo, eles estavam do mesmo lado, do lado de quem matou 58 outros internos da facção criminosa rival. E eles foram embarcados num caminhão, transportados, lá tem depoimentos, a Polícia Civil apurou, foi dada hidratação, foi dada alimentação. Tanto é que eles não morreram nem de fome, nem de sede, nem de asfixia. Eles morreram porque eles resolveram matar-se uns aos outros, talvez para ocultar prova, para ocultar... Enfim, nem ninguém por um sabe. momento passou pela cabeça das autoridades do Pará que seria perigoso colocar tantos presos perigosos dentro de um caminhão? Nós fizemos, ano passado, até junho deste ano, isso também está nos autos do inquérito, você está me fazendo uma pergunta velha, para requentar matéria velha. O que você está fazendo é uma pergunta velha para requentar um fato. Porque isso já está esclarecido, tem uma conclusão da Polícia Civil. Nós fizemos 798 movimentações de presos até junho, neste mesmo caminhão, neste mesmo carro, né? Nos carros que nós temos. Nós fazemos dezenas de escoltas de transferências de presos por mês, né? Poderia até ser evitado quando a gente tiver o sistema de vídeo monitoramento. Nós fazemos isso habitualmente e aconteceu uma fatalidade, né? Nossas estradas, não é a primeira vez que o sistema do carro, esse carro não foi feito pelo governador Helder, não foi feito pelo secretário Jarbas. Esse carro, ele foi dado no governo passado para o DEPEN, pelo DEPEN. Ele é um padrão nacional, é bom que diga isso para você. Ele é um padrão nacional. A tecnologia dele de segurança é nacional, é um padrão nacional. Não foi aqui na Tamoios que nós criamos esse padrão. E este carro, da forma que nós transportamos com o mesmo protocolo, até hoje morreram apenas esses 4. E que não morreram asfixiados. Eles se agrediram, lamentavelmente, num pedaço da estrada ruim, que a câmera falhou, né? A câmera também, só para lhe tranquilizar sua consciência, a câmera não foi desligada. Também foi feita uma perícia para saber se a câmera foi desligada. Não, a câmera não foi desligada. A câmera simplesmente desligou-se por um momento, tá certo? E não foi por todos os momentos. Quando a câmera chegou em Marabá, ela também voltou a funcionar. Então, foi intermitência em função do solavanco da estrada. Também a gente vai ser culpado pela fatalidade?